Dermatologia, estética e saúde mental. A pele é nosso maior órgão do corpo humano e é o que está aqui exposto. E o nosso interior precisa de saúde mental. E é disso que vamos falar hoje. A estética, a dermatologia na saúde mental. E para tratar desse assunto, a nossa convidada de hoje, ela tem várias formações, super capacitada, é maravilhosa, é linda, gosta do que faz. Ela é encantadora, tanto quanto nossa pele. E vocês, então, têm o prazer de conhecer e ouvir e eu de conversar com Andréia Mendes. Muito obrigada, Nayara, pela recepção tão calorosa, pela essa introdução tão linda. É uma honra poder estar aqui com você e conversar sobre, como você já disse, né, as nuances da nossa saúde mental, a nossa pele, o que tem a ver, o que não tem a ver. E muito obrigada mais uma vez. E eu quero que você se apresente falando sobre a medicina na sua vida, o que você já fez nessa caminhada como médica. Bom, vamos lá, né, Nayara? Eu, desde os 12 anos de idade, eu já sabia que eu queria adentrar na pele. Eu fui uma adolescente com muita acne, por incrível que pareça. Uau, você sabe que eu também? Pois é. Mas eu me cuidava para não ficar aqueles buraquinhos assim. E a minha acne, ela é uma acne genética. Minha mãe teve acne até entrar aí, quase que na menopausa. E ela sofreu muito, então ela disse, não vou te deixar sofrer. Então, desde os 12 anos, eu já cuidava da minha pele e eu falo que eu me apaixonei pela minha dermatologista. A primeira vez que eu a vi, com aquela pele tão linda, um cabelo tão lindo, eu falei, não sei o que a gente precisa fazer para ser isso, mas eu quero fazer isso daí. Então, como você falou, além da dermatologia, eu fiz algumas outras pós-graduações, cursos de extensão. Eu tenho mestrado também em Ayurveda e medicina tradicional chinesa. Mas tudo isso é utilizado para a gente sempre estar agregando em benefícios para cuidados, tratamento. E o que a gente mais faz hoje em dia é a prevenção, né? O gerenciamento, na verdade, do envelhecimento. Prevenção de doenças e o gerenciamento do envelhecimento, que a gente não consegue desconectar aí do nosso cérebro, né? Porque quando nós somos, Nayara, ainda embriões, lá nas pouquíssimas semanas de vida, a gente tem como se fosse um rocambole, aos pernambucanos, um bolo de rolo. Bolo de rolo, bolo de rolo. E que tem 3 partes. A parte de dentro, a parte do meio e a parte de fora. Essa parte de fora a gente chama de ectoderma. O ectoderma, ele vai formar no nosso corpo o sistema nervoso central, a pele e os seus anexos. Quem são os anexos da pele? O cabelo, a unha, né? E a glândula sebácea e sudorípara. Então é aí que nós vamos ver essa conexão direta da nossa saúde mental com a saúde da pele e os seus anexos. Sempre que a gente falar só pele, a gente também vai estar se referindo aí aos anexos da pele. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu sou ali um feto, né? Estou em formação. Antes mesmo ainda. De ser feto. Mas é o que? Movimento de mórula já, ali? Pouquinho depois. Bem pouquinho depois. Semanas de gestação. Então, naquele desenvolvimento humano que vai formar a pele, vai formar o cérebro, já tem ali uma conexão de pele e cérebro, é isso? Direta, isso que eu estou dizendo, é direto. É óbvio que se a gente pegar uma pessoa, um paciente qualquer, e tirarmos o coração dele, a pele vai sofrer? Vai. O cabelo vai sofrer? Porque o cabelo é um todo, né? Claro. O corpo, né? É, um todo. É um todo, né? Nós somos aquela unidade toda. Então, mas o que eu estou dizendo é que essa relação pele, anexos e o sistema nervoso central, ela já vem desde o momento ali, quase que da concepção. Um folhetinho embrionário mesmo, quando nós somos ainda um bolo de rolo, né, um rocambolezinho com apenas 3 folhas, 3 folhetos de células. Certo. E aí dessas células da parte externa do embrião, como eu expliquei, o ectoderma, é que vão surgir. Então, é muito comum a gente ver essa relação direta, transtornos mentais levando a doenças na pele,
cabelos e unhas, e o oposto. Você tem doenças que são só na pele, por exemplo, a hanseníase, né? Que na própria Bíblia está lá a lepra, né? Sim. Aquele estigma do leproso, né? Do doente de lepra, que afeta a parte emocional. Por quê? Porque você tem uma doença que é contagiosa, ou ainda que não. Você tem muitas doenças de pele que não são contagiosas, mas que passam algum estigma para outra pessoa. E ela afeta o emocional do paciente. Do paciente. Só voltando aqui, quando você falou que apaixonou na sua dermatologista. Isso, foi uma transferência imediata. Quando você olhou aquela pele maravilhosa, aquela pessoa linda na sua frente. Você sabe que foi de jeitinho quando eu te conheci, danada? Oh. Não sabia. Quando eu olhei, eu tava deitada e você chegou assim, tava com o cabelinho preso, aquela pele maravilhosa, assim, eu tô no lugar certo, que eu quero ficar igualzinha, sabia? Esse é um ponto. E o outro, voltando aqui, exatamente o que você falou, né? Que a pessoa não está bem emocionalmente, e aí, aqui no Ceará, a gente fala assim, papoca na pele, né? Uhum. Aí, muitas vezes, rosácea é um exemplo, né? Aquela outra que descama toda. Nayara, a gente nem precisa ir tão longe. Você quer ver um hábito que tem uma relação muito direta do que nós falamos? Ó. Roer unha. Roer as unhas. Arrancar os cabelos. Comer, tem gente que come. Isso, e aí o nosso organismo não consegue digerir o cabelo, e aí esse cabelo ele vai formando um emaranhado lá, dentro do nosso estômago, isso. Que em alguns casos faz uma obstrução mesmo, é necessário o paciente entrar em cirurgia para poder operar, ou às vezes por via endoscópica conseguem retirar. Mas é um problema grave. Eu não sei como está hoje as pesquisas, mas assim, sei lá, 30, 35 anos atrás, eu visitei uma prima minha e ela tinha esse problema. Pelo jeito, tem que tratar sempre, né? Para não entrar em crise. Então, ela arrancava aqui, às vezes já não tinha mais aqui, ela tirava até dos cílios e comia. E ela disse assim que, na época, não sei como está hoje, não tinha tanta pesquisa sobre esse trabalho, não tinha tanta pesquisa de trabalho científico, porque o índice da população no mundo ainda não era tão alto. Para saber, para resolver, para estudar. E aí ela estava nessa entre safra. Não sei como é que está esse trem hoje. Mas que é muito importante, que me parece que hoje está cada vez mais comum isso aí, né? Nayara, depois da pandemia de 2020, que a gente tem vendo um boom nos transtornos mentais, ansiedade, depressão, transtornos de pânico, né? A gente teve um boom, infelizmente, depois de tanto tempo trancado, de tantas perdas, né? A gente a gente conhece pessoas com que famílias, pai, mãe, muita gente perdeu muita gente, irmãos. Então, isso afetou emocionalmente muita gente. Então, essa questão dos transtornos, dessa parte capilar, ou mesmo da pele, como roer unhas, é muito comum. Mas hoje em dia a gente tem não um tratamento definitivo, porque um transtorno de ansiedade, ele não tem uma cura definitiva. Ele vai ter um controle. Não entrar em crise, né? Exatamente, a gente vai gerenciar isso daí. Mas hoje em dia, por incrível que pareça, com a suplementação adequada, a gente consegue agir nesses casos específicos de pacientes que gostam de retirar o cabelo. Tem nome. Como sempre, tudo que médico, todos os jargões médicos, eles têm nome difícil. Nesse caso, é tricoptilomania, que é a arrancada dos fios de cabelo. Pode ser do couro cabeludo, como você disse, sobrancelhas, cílios. Isso nem pode sempre acontecer. A pessoa engole. Não, nem sempre ela come. Às vezes ela só arranca, às vezes ela vai enrolando o fio de cabelo no dedo e depois ela puxa. E em diversos momentos. Você vai ter paciente que às vezes quando está na sala de aula, alguns pacientes você desenvolve isso enquanto, às vezes, no ônibus, às vezes antes de dormir, mas sempre você vai ter ali o gatilho de alguma alteração psicológica. Então, a gente sempre vai tratar, como eu te expliquei, com a suplementação adequada. Hoje em dia, para isso,
A gente usa o NAC, que é a N-acetilcisteína, que é uma medicação que a gente usava como xarope para tosse. Caramba! A gente ainda usa, mas é porque ela é precursor da glutationa, são neurotransmissores, por assim dizer, que estão no nosso cérebro, que eles vão regular essa vontade de arrancar os cabelos. E aí a gente vai entrar com o suporte de fazer ali a nutrição, a suplementação, seja em cápsulas, seja por meio de via endovenosa. Cada caso sempre vai ter um caso. Mas essa relação, ela está sempre nítida. Em caso desse tipo de transtorno, eu sempre preciso de contar com o apoio de um profissional gerenciando ali o transtorno mental que o paciente apresentar. Ou seja, é uma dobradinha, uma equipe multidisciplinar, né? Sempre. Dermatologista, o psiquiatra e o psiquiatra. Sim, o psicólogo, ele entra comigo. Que embora eu seja médica, eu não gosto de iniciar essas medicações. Normalmente eu não inicio. Quando o paciente já está em acompanhamento, a gente pode manter, mas eu não gosto de iniciar. Mas essa relação saúde mental com a saúde estética, ela é muito íntima, por incrível que pareça. Uhum. E assim, eu recebi de você faz sempre indicações ao meu trabalho, e eu recebi algumas vezes pacientes suas que ela disse assim, olha, eu fui para a doutora Andréia, mas ela disse que só vai iniciar o meu tratamento estético quando eu passasse pela senhora, por mim, que sou terapeuta integrativa. E isso sempre me chamou a atenção, assim, nossa, quanta ética, né? Você observar que a pessoa veio ali para buscar um bem-estar e que na cabeça dela, arrumando alguma coisa esteticamente, ela ia curar a alma dela. E aí você falou assim, ok, eu vou cuidar de você, mas como que você faz isso com tanta maestria, com tanta ética, com tanta... Uau! Resultado, eu diria. Nayara, a minha forma de trabalhar, ela sempre, embora ainda não tivesse esse nome de integrativa, ela sempre veio de uma forma integral. Por quê? Porque, como eu te expliquei, a estética, ela tem muitas nuances. Vou te dar um pequeno exemplo. Digamos que qualquer paciente tenha um sinal qualquer na testa, na face, um sinal aqui. E esse sinal, digamos, não estamos falando de nada patológico, tá? Não é um sinal suspeito de câncer nem nada. É um sinal, apenas um sinal. Uma pinta, né? Lá em Minas é pinta. Aqui no Ceará ela pode ser pinta. Mas Minas, Goiás, Tocantins é pinta. Por isso que a gente tá com esse sotaque, entendeu, gente? É isso mesmo. Mas o que acontece? Ou vamos sair das pintas e vamos para certa ruga. Você tem uma ruga aqui nessa região. Vou te dar um exemplo. Você tem esse sinal ou essa ruga específica e essa ruga te lembra uma pessoa muito querida. Esse mesmo sinal, a sua tia-avó ou a sua dinda ou alguém da sua família que te dava muito afeto, que cuidava de você, também tinha esse sinal. Então, embora esteticamente esse sinal seja feio e você devesse retirar ou o sinal ou a própria ruga, você não quer fazê-lo. Por quê? Porque aquilo te conecta com essa pessoa. E a gente vai ter o oposto também. Às vezes você vai ter uma pessoa que tem um sinal que é mínimo, é uma coisa que não se nota, não é perceptível, não está ali poluindo a imagem da pessoa, mas a pessoa quer retirá-la. Seja uma ruga, você está entendendo? Seja um nariz, um lábio. Por quê? Porque lá no inconsciente dessa pessoa, ali, aquela situação, aquele evento, traz memórias ruins, certo? Traz coisas negativas para ela. Então, assim, aquele sinal era o sinal da minha avó que me beliscava quando eu era criança. Então, eu quero tirar isso. Aí você explica, mas você pode tirar esse sinal e no local ficar uma cicatriz. Prefiro uma cicatriz. Por quê? Porque lá na minha memória, lá no meu inconsciente... Você está entendendo? Sim. Eu vou estar me desconectando desse momento que tanto me afligia. Agora, a gente precisa deixar bem claro que nós não temos conflito de interesses, né? Eu não tenho nenhuma, como eu vou dizer, parceria financeira com você quando eu indico as pacientes, não, que isso nenhuma. Fique claro, né? Sim. Porque senão poderiam até pensar, hoje em dia a gente vê tantos absurdos, né? Mas é só pelo cuidado mesmo para o paciente.
Vou te dar outros exemplos. Você tem uma paciente que acabou de se divorciar, e eu estou falando no feminino, mas também pode ser no masculino, porque sofreu uma traição ou uma perda desse tipo, e aí ela acha que ao transformar uma ruga numa ex-ruga, ao fazer um preenchimento ou fazer uma plástica, ela vai retornar aquele estado de felicidade que ela tinha lá no início do casamento, ou início do relacionamento, e a gente sabe que não é assim. Eu falo, olha, não é o Botox que vai devolver teu marido, não é o Botox que vai devolver a sua esposa. Então, não adianta, enquanto você não entender ou não curar essa ferida na alma, o ideal é não mexermos na pele. É aí que entram os profissionais, né, na equipe multidisciplinar. Né? Isso. Aí que a gente entra com a sua parceria, no caso, para beneficiar o paciente. Por quê? Eu sou capaz de te dizer, Nayara, que até os procedimentos não funcionam. É como se o uma corpo, barreira ali, isso, né? É como se o corpo dissesse que não está na hora, você não é bem-vindo, entendeu? Então, assim, eu sempre na anamnese, naquele momento ali de conversar com o paciente, a gente está sempre perguntando. A pergunta é: como você quer se sentir após o procedimento? E aí, com essa resposta, a gente consegue nortear o que o paciente realmente precisa para dar uma gerenciada no envelhecimento ou aquilo que ele imagina, a expectativa dele, que muitas vezes não vai deixá-lo satisfeito. Ou seja, ele está ali com uma queixa real. Você pergunta como é que você quer, depois que resolver tudo, como é que você quer se sentir, quer estar. Coloca esses 2 pontos e vamos trabalhar esse meio. Exatamente. E o interessante que o melhor de tudo é essa jornada, né? É esse meio. Isso. Porque quando o paciente consegue o que ele queria e junto, todo mundo ali trabalhando em prol disso, aí ele já está num novo momento. Exatamente. Que aí as buscas, os interesses podem ser até outros. Exato. Então, a jornada, ela é fundamental. Isso. E é isso que a gente sempre tenta mostrar para o paciente. Por quê? Porque nós somos um todo. Não adianta você cuidar da carcaça e não cuidar da parte que está de dentro. Não adianta você estar com um lábio preenchido, com um botox feito ou maquiada. Se aquilo que está dentro de você não está alinhado. Não dá suporte, não sustenta, né? Não dá suporte, sustenta. Exatamente. Eu lembro também uma outra vez que foi meu irmão que se queimou numa labareda da churrasqueira, assim. Tchum, veio tudo no rosto dele, queimou o rosto todo. Mostrei a foto, ele mora lá no Tocantins. Se olhou e falou assim, olha, a pele, ela é o bloqueio, né? E quando tem uma queimadura dessa, é como se ficasse buracos no muro, assim. O muro da casa. É tão importante falar sobre queimaduras, porque quando alguém se queima, por ignorância, por tradição, coloca tantos absurdos em cima dessa pele que está ali inflamada, né? Que dicas, assim, você pode dar? Orientação, não é dica, gente. Olha, orientação, tem uma queimadura doméstica, como essa do churrasco, né? Primeira pessoa tem que fazer. Nayara, o importante nesse tipo de situação é você esfriar a pele. Então, eu sempre digo, coloque, se você queimou, você colocou o dedo numa coisa quente. Então, esse calor, ele continua. Então, é como se ele continuasse queimando. Então, a primeira medida é você resfriar. Colocar a área em uma superfície de água corrente, água fria. Não precisa ser gelo, porque o gelo também queima. Isso para poder limpar. E como você disse, né? Eu tô rindo aqui porque é essa justa analogia que eu faço. A nossa pele é como se fosse o muro da nossa casa. Ela é íntegra. Quando a nossa pele é rompida por alguma situação, nesse caso específico a queimadura, é como se o muro da nossa casa ficasse com rachaduras, com grandes buracos aonde ladrões pudessem invadir. Então, é muito perigoso você colocar pó de café, açúcar, sal ou qualquer outra substância, maisena, nessa pele que não está íntegra. Por quê?
Porque essas substâncias, elas não são substâncias assépticas, elas não são substâncias livres totalmente de vírus, de bactérias. Que são os ladrões, né? Exatamente, que são os ladrões. Então, o risco é muito grande, certo? Então, o que a gente fala? Se tiver a bolha, não furar a bolha, porque a bolha, ela é curativo biológico. Não deixa de ser uma proteção. É uma proteção. Fininha ali, mas é uma Exatamente. proteção. É como se fosse um curativo mesmo, um curativo biológico. E limpar o local, como eu te expliquei, debaixo da água corrente, a água fria, de forma que fique, que a queimadura pare o mais breve possível. E aí precisa de ir até um posto de saúde ou até um pronto atendimento para a gente poder ver que grau é essa queimadura e a necessidade ou não de entrar com antibiótico tópico, que são as pomadas, ou mesmo antibiótico oral e outras coisas, como, por exemplo, a vacina antitetânica, que a gente... Porque senão o ladrãozão entra, né? Ladrãozão entra. Então, se queimou com uma churrasqueira, né? Assim, são vários detalhes que quem for atender precisa de saber, para saber quais são as medidas que vão ser tomadas. Você falou de algo interessante, né? Muitas vezes você está com problema de pele, assim, bem visível, como acne. Vou dar o exemplo aqui do vitiligo, né? Que algumas pessoas, por ignorância, ainda acham que pode se contaminar. Por mais que... Não, já ouvi, diz que não, mas vai que... Gente, não contamina, por favor. Não contamina. E é diretamente ligado às emoções, não é, o vitiligo? Isso, ele tem um componente genético muito importante, mas ele tem um componente emocional que a gente não pode de forma alguma ignorar. E aquilo, mais uma vez que eu te digo, todos os meus pacientes que a gente trata para vitiligo, a gente sempre faz com a psicoterapia. Eu não trato nenhum paciente que tenha esse tipo de doença, vitiligo, psoríase, as dermatites seborreicas, que são bem agressivas, que são difíceis de tratamento. Essas condições que a gente sabe que tem um fator emocional muito grande, a gente precisa do suporte terapêutico sempre e, às vezes, do suporte psiquiátrico. Por quê? Porque, às vezes, é necessário medicação e, às vezes, eu preciso dessa ajuda para poder estar... Da equipe, né? Isso, da equipe, sempre a equipe multidisciplinar. E eu lembro, eu estava no Pará. E eu fui para um estúdio de Pilates, estava ali bem disciplinada, fazendo exercício, como agora, viu? Agora eu tô assim, ó, todo dia na academia e... Divano. E aí... Mesmo viajando, eu fui lá para o estudo de Pilates. E a professora, com vitiligo, assim, bem acentuado, uma moça jovem, bem morena, assim, bem índia, assim, como as mulheres lindas do Pará, e o vitiligo ali. E eu vi que nós chegamos, eu, minha amiga, tal, não sei o que, ela... E aí eu fui lá e abracei, nem conhecia. Nayara sendo Nayara. Fui lá, abracei, toquei, eu só vi ela... Pronto. Foi a melhor aula da minha vida. Acho que ela deu assim, o melhor dela. Pois é, Nayara. Todas essas doenças que não são contagiosas, elas, por serem feias, né? Visíveis, né? Visíveis e são feias. Ninguém vai dizer que você ter essa disfunção discrômica, porque na verdade o nome é discromia, porque você pode ter uma hipercromia, que é quando você mancha para escuro, e uma hipocromia, quando é uma mancha clara, e ainda uma acromia, que é o caso do vitiligo, que é a ausência total ali de melanina, certo? Nesses casos que são visíveis, que não são harmônicos aos olhos, por assim dizer. Não é que é feio, é que não é harmônico ao olho. Os pacientes, eles sofrem desse estigma, sabe? Que é aquela coisa que você vê, acha feio e não quer se aproximar. Aí a pessoa já cria uma defesa, né? Isso. Então, é muito sutil como você disse, esse acolhimento desses pacientes que têm esse tipo de lesão. E a gente não precisa ir longe não, viu, Nayara? A gente tem afecções do cabelo, do couro cabeludo, a própria alopecia androgenética masculina, que é a calvície, ela afeta muito, por incrível que pareça, até homens. Eu tenho relatos, eu também faço transplantes capilares, cuido da saúde já falar capilar. disso, quero muito falar disso. E a gente vê isso de uma forma impressionante. Pacientes que
transformam a própria vida quando fazem pequenas alterações, que a gente não acha, isso é só estética, estética não é nada, entendeu? Isso aí é só... É frufru, é supérfluo. Isso. E a gente não sabe o impacto, até econômico. Eu tenho um paciente que depois de transplante capilar, ele me disse que as vendas dele tinham aumentado. Ele tem uma loja de celular. Eu disse, espera aí que eu não estou entendendo a conexão do transplante capilar com vendas de celulares. Eu realmente, a pele com o cérebro e o sistema nervoso central eu consegui, mas o transplante com vendas de celulares eu não consegui. Me explica. E aí ele veio me explicar. Ele era super jovem, paciente menos de 30 anos, e ele era muito calvo e ele era totalmente introvertido. Fez o transplante, colocou cabelo, e aí isso aumentou a autoconfiança dele, nele mesmo, né? A autoconfiança ali. Então, ele estava, ele me falava, quando o cliente entrava numa loja pedindo um celular ou uma capa ou um carregador, ele vendia o celular, a capa ou o carregador. Atendia ali o desejo do cliente. Isso. E ele me fala que, após o transplante, ele se tornou mais extrovertido. Então, o paciente entrava... Paciente, olha o hábito. O cliente chegava para buscar o celular. Chegava para comprar um celular, aí ele já vendia a capinha, já vendia a película protetora e já vendia outras coisas, já oferecia outras coisas, porque ele se sentia mais à vontade. Olha o princípio da saúde mental. Tem uma questão na constelação familiar que é assim, agora eu te vejo. Para que eu possa ver o outro, eu preciso me ver. Isso. Então, na hora que ele se viu bem, como ele sempre desejou, ele é capaz de encontro ao outro, de buscar o outro, de ver o outro. Aí ele vem demais. Exatamente. Porque ele vê aí não só o desejo da pessoa, ele vê as necessidades do cliente dele. Isso. E os casos não param por aí, como você sabe. Eu tenho um paciente que uma vez também chegou para mim aos prantos, dizendo... Você mudou a minha vida. Eu fiquei 15 anos sem ir a nenhum evento social. Casamentos, formaturas, 15 anos, porque era calvo, ficava o tempo todo de boné. Nesses locais, como normalmente... Como é que vai para o casamento de boné, você não vai de boné, não vai de... E ele preferia não ir. Entendeu? Então... É aquilo que eu te falei, o emocional, o sistema nervoso central, ele está muito conectado com tudo isso daqui, né? Então, a gente precisa realmente cuidar e olhar para a necessidade e não para a vontade. Um ponto também importante. Vamos supor que eu desenvolva aí vitiligo e fique com aquela pele assim bem... disforme, chamando atenção, dentro de um padrão estético que algumas pessoas podem rejeitar. Entrando a saúde mental, enquanto eu estou fazendo o tratamento, se vai dar certo, se vai ter uma boa progressão ou não, mas que eu também me aceite, né? Sim, exatamente. E não, Nayara, isso eu já vi mulheres assim que... Nós temos modelos. A gente tem modelos hoje em dia com vitiligo, assim, e é lindo de se ver. Sim. Entendeu? O que é lindo de se ver? O posicionamento da pessoa. Eu tenho, obviamente, né, tem a responsabilidade de não ser uma doença contagiosa, então ela não pegou de ninguém, ela não vai passar para ninguém, então não tem nenhum problema, entendeu? Essa diversidade, você perceber isso, ela é muito importante também. E dá também um suporte aos outros que têm, né? Que é o caso das cicatrizes também, né? Eu posso pegar tudo isso e transformar em algo pessoal, a minha marca. Claro, é o que te faz único, né? Essa cicatriz só você tem. Só né? eu tenho. Só você tem. Mas, mais uma vez, a gente está ali naquilo que eu te falei. Como que você vai ver isso? Porque você pode ter uma cicatriz horrorosa na sua face por um acidente, por alguma coisa, por uma tentativa de assalto, não sei. E aquilo pode te trazer o que você quiser que aquilo te traga. Aquilo pode te trazer um sofrimento diário ao se ver e dizer como eu tô feia com essa cicatriz, ou aquilo pode te trazer um alívio todos os dias. Como eu sou grato porque eu só fiquei com essa cicatriz. Então, a gente sabe que não é tão simples, que a gente não tem o botãozinho de liga e desliga, né? Vou sofrer, não vou sofrer. Vou ficar ansiosa, não vou ficar ansiosa.
Mas a gente tem essa opção, entendeu? De olhar as coisas de forma diferenciada. Como que você escolhe olhar? Né? Qual é o olhar que você vai querer dar para determinada coisa? Seja um sinal ou uma pinta, né? Seja uma cicatriz, seja aí uma lesão acrômica do vitiligo, né? Seja uma psoríase. E me conta agora sobre a tricologia, né? Essa questão dos implantes capilares, que não é só capilar, né? Não, a gente faz Olha também. aqui, gente, olha o que a doutora faz. A gente faz também transplante de sobrancelha, transplantes de barba. Eu digo que a medicina é maravilhosa, porque há alguns anos atrás... E agora? Não, tranquilo, segue. Há alguns anos atrás, a gente fazia muita epilação com os aparelhos de lasers, né, nas barbas. Peraí, tem a depilação e tem a... Não, é porque pode falar depilação. É que o nome correto mesmo não é depilação, o nome é epilação. Uai, gente, não, explica esse trem direito. Eu tenho 55 anos, só tô sabendo disso agora. É aquilo que eu te disse, o médico gosta de complicar o nome de tudo, Não, mas né? é bom, se daqui pra isso, vai lá. O nome correto mesmo não é depilação, é a epilação. E por que botaram esse D, gente? Aí eu não sei te explicar, aí a gente tem que chamar eu Cíntia Chagas para dizer da fonética, da fonética não, da origem da palavra. Helder, que é um dentista, que ele escreve um livro, chama Balaio de Gato, onde ele coloca todas essas curiosidades. Então, vou falar para o doutor Helder investigar e colocar no próximo livro dele, Balaio de Gato 2. Balaio de Gato 2, pois é. Mas, e hoje em dia a gente faz também transplantes de barba. A gente tem uma região doadora que se localiza entre o vértex do couro cabeludo e a nuca, no caso de transplantes frontais, né, ou do terço da cabeça, ou mesmo de barba. E no caso da sobrancelha é um pouquinho diferente. No caso da sobrancelha, a gente tira aqui do finalzinho da nuca, que é um pelinho mais fininho, mais condizente com o nosso pelo da sobrancelha. Porque, assim, eu não acho elegante, eu não gosto daqueles designers, aquelas pinturas, aqueles trem assim, eu fico olhando assim, gente de Deus, essa mulher não tem amiga. Vai dizer que não tá... E aí, sabendo que pode fazer o transplante, é muito bacana. Pode, né? Nayara, e a recuperação é muito tranquila, é muito rápida. E muitas mulheres, assim, da minha idade, não têm sobrancelha, porque quando lá atrás nós éramos adolescentes, era moda tirar. Eu, minha filha, me inspirava na Malu Mader. Tinha aquele, tá aí, tem Por sobrancelha. isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os modismos, né, Nayara? Os modismos... Eu sempre olhei lá na frente. Isso, se eu vou envelhecer. Pois é, os modismos, eles precisam de ser olhados sempre com cautela, né? Não é à toa que hoje em dia a gente está saindo aí dessa era de pseudo-harmonizações faciais, né? Porque Ufa, até que enfim. Muitas pessoas com a síndrome de E a gente não está falando pessoas só aqui no nosso dia a dia, não, né? Atrizes, sim, né? atrizes, atores, hollywoodianos, globais. Todo né? mundo. Isso, todo mundo muito preenchido e isso já ficou... Deformados. Isso, graças a Deus, cada vez mais a gente está vendo que os próprios pacientes estão prezando pela naturalidade. Isso é uma outra coisa também que você sabe, né? O paciente, eu quero colocar uma boca desse tamanho. Não comigo. Né? A gente faz toda uma análise com base na face do paciente, Porque, na verdade, vocês estudam isso, né? Só que alguns profissionais, o cliente quer porque quer, pagou, ele faz. Mas existe esse estudo harmônico, né? Existe sim. O próprio visagismo, né? Ali, o que tá ali com uma energia masculina, com uma energia feminina, para você equilibrar essas energias na sua face, e aí você vai ter um rosto mais, como eu te falei, né, mais harmônico. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas um rosto com as proporções áureas mais identificáveis, por assim dizer. Porque quando eu estudei um pouquinho ali de visagismo, o que faz uma pessoa ser mais bonita que outra? É se o lado direito tá bem parecido com o esquerdo, né? A simetria. A simetria. Né? Isso tem muito a ver com beleza, né? Isso. Essa simetria,
todo mundo tem um lado esquerdo diferente do lado direito. É impossível. Um A gente pé pode, maior que o outro. Isso, pode fazer o teste em casa de colocar os 2 polegares e observar os 2 polegares e depois os 2 indicadores. Você vai ver que tem diferença entre eles. Todo mundo tem um lado que vai ser up, que é um lado um pouquinho mais alto, e um lado que vai ser down, que é um lado um pouquinho. Nós estamos falando de milímetros. Então, um cantinho de olho que é um pouquinho mais alto, o cantinho de boca, a própria sobrancelha, esse arqueamento, às vezes, ele não é uniforme, certo? Essa assimetria pequena, ela não é vista aos nossos olhos, ela não é percebida como uma coisa ruim, né? O belo, ele gosta do que é simétrico, mas veja bem, essa ligeira assimetria, ela faz parte, porque se nós pegarmos o rosto da Nayara, tanto o direito quanto o esquerdo, e apenas duplicarmos, aí você já não tem harmonia. Olha que interessante. Aí já não é harmônico. Mas a gente pegar uma beleza, assim, unânime, tipo uma Gisele Bündchen. Na Gisele Bündchen, a gente vai ver uma diferença, uma ligeira assimetria. Essa ligeira assimetria, ela é harmônica aos nossos olhos. Se você pegar uma imagem dela, hoje em dia eles conseguem fazer com inteligências artificiais, ou mesmo no Photoshop, e apenas duplicar, aí a gente já não vai ver a harmonia. Olha como que o corpo humano é complexo. E outra questão também importante aí da dermatologia estética na saúde mental são aqueles pacientes quando eles têm a paralisia facial, né? Botox, gente, ajuda demais da conta, levanta o olho, é incrível. Isso, mais uma vez a gente vai estar falando de alguma condição que não é contagiosa, que não contamina, que é só na própria pessoa, mas que é muito estigmatizante, né? Por quê? Porque você olha para aquela assimetria grande, e aí às vezes os pacientes ficam assustados, ficam com medo de quando essa pessoa tem paralisia, e mais uma vez, depois da pandemia, o número de paralisias faciais aumentou de forma impressionante. Olha só. Mais uma vez, a saúde mental. Mais uma vez, porque está muito ligado a um vírus, mas se meu corpo está com a imunidade baixa, esse vírus faz aí o estrago e tem a paralisia, né? Exatamente. A gente tem uma baixa de imunidade e aí o corpo reage como se fosse um ataque do próprio corpo àquela região. Como se fosse uma doença autoimune sem ser uma doença autoimune. Você sabe que, né? Você cuida de mim. Eu tive paralisia facial. Foi uma raiva que eu tive. Uma raiva, mas uma... Gente... Pensei em matar a pessoa. Mas aí eu sentei e falei assim, eu não posso matar, né? Tem controle emocional. Ela judiou do meu cachorro, gente. Eu não tenho filho, o cachorro era meu filho. Judiou do meu cachorro e eu falei assim... E eu lembro que eu peguei assim, aquela raiva. E dormi chateada, porque eu queria mesmo ter avançado na pessoa, sabe? Mas a gente civilizado não faz isso. E aí eu não explodi, mas eu implodi. Aí no outro dia eu tava lá, ó. Meu rosto desse lado, bem aqui assim. E aí no outro dia eu agi muito rápido. Porque quando age rápido, não fica sequela, né? Isso. Por causa da atrofia, né? Da musculatura. E assim, Deus é tão bom pra mim, mas tão bom, que aí eu fui correndo pra clínica. Como nada é por acaso, estava lá um neuro. Olha, gente, aí eu já fui medicada, a fisioterapeuta entrou em ação, todo dia eu estava lá no mesmo horário e não ficou sequela. Mas foi ali que eu descobri que é um vírus e que... Eu falei assim, mas foi a raiva, assim, porque a sua imunidade foi lá para baixo. Então, gente, controle da raiva na saúde mental é tudo. É tudo. E aí, voltando aqui, continuando falando sobre a tricologia, então, os implantes capilares, não só para homens, né? As mulheres também fazem normalmente. É mais raro, né, a mulher ter, mas quando ela tem é cruel, assim, né? Então assim, aqui a gente precisa... é dominante, né, quando é na mulher. É assim, Nayara, a gente precisa de diferenciar bastante, porque uma condição é a alopecia androgenética de padrão feminino, que seria a calvície feminina, por assim dizer, que eu te digo que ela é pior do que a masculina, porque a masculina, ela preserva a área doadora. Já a feminina, ela afeta
todo o couro cabeludo de uma só vez. Então, da mesma forma que o cabelo raleia aqui na frente, ele também raleia aqui atrás, o que diminui a quantidade de folículo que a gente pode retirar dessa E região. não pode tirar assim das partes íntimas? Pode, mas acontece que é um cabelo, vamos lá, ele é um cabelo que ele tem uma diferença em textura, de fibra muito grande. Gritante, né? Muito grande. No caso masculino... Mesmo aquelas mulheres que o pelo pubiano é mais lisinho, assim. Mas é grosso, né? Além de ser grosso, a gente tem a condição também do tanto que vai crescer. Então, mesmo que esse cabelo a gente colocasse em outras regiões, ele não é um cabelo que ele ia ter um crescimento compatível com o crescimento do couro cabeludo. E aquele folículo também faz cair mais rápido, porque troca mais rápido, né? Dos pelos pubianos, tem uma troca maior do que da cabeça. Varia muito de pessoa para pessoa. O impeditivo mesmo não é essa questão. Okay. O impeditivo mesmo é a dificuldade que você tem de adequar esse fio de outras regiões, que poderia ser axilar também, né? Sim. Se a pessoa tivesse, mas a gente, pelo tipo de cabelo, pelo crescimento que é diferenciado, muito mais lento, então realmente não fica bom. E o doador só pode ser a própria pessoa, né? Isso, é isso que a gente falar. A gente tem, por vício de linguagem, o termo implante, certo? Porque quando a gente vai colocar, a gente está implantando. Mas o termo correto é transplante, porque a gente transplanta um órgão. André, mas um fio de cabelo é um órgão? Sim. Não é um fio que a gente transplanta. A gente transplanta isso, a unidade folicular, que vem com a raiz ali, com o próprio folículo, vem com um músculo, que é o músculo eretor do pelo, que é aquele que quando a gente fica arrepiado, tudo... ele age, é esse músculo, e vai com uma glândula sebácea. Agora, doutora, tem que ter uma visão assim... Não, a gente usa lente. Nós usamos lentes para poder estar nos norteando, assim, já não temos mais a visão de águia para poder fazer, não, mas a gente faz. Então, é fio a fio, pegando esse bulbo. Isso, essa toda raiz, essa unidade. Toda essa unidade. Então, o termo correto é transplante, porque a gente está transplantando um órgão de um local para outro local. Certo. E assim, dentro do princípio da beleza, eu sou Afrodite, adoro o que é belo, você também é Afrodite, né? A que é dermatologista, sim, nós gostamos do que é belo, nós amamos o que é belo. E o princípio da beleza, sabe qual é, gente? Higiene. Então, fala para mim sobre essa questão de ter higiene para ter mais saúde mental, estética, dermatológica, porque às vezes a raiz do problema daquele paciente é a falta de higiene. Nayara, eu te digo que isso é realmente possível de acontecer, mas com o paciente tendo uma boa orientação, a gente ainda precisa de intervir em algumas situações, como, por exemplo, hábitos de troca de toalha, troca de fronha, trocas de lençol, entendeu? E isso eu estou te falando em todas as camadas. Eu também dou aula, eu já cansei de dar aula para alunos pós-graduandos médicos, e aí, ao fazer a pergunta, a cada quanto tempo você troca a sua fronha? Os homens que não são casados, às vezes olham e dizem, e tem que trocar? Mas e a toalha? Eu tenho que trocar, né? Mas eu não me enxuguei, não estava limpo. Exatamente. Como que ela sujou? Isso. Mas assim, Nayara, a gente hoje considera que de 4 a 6% do nosso peso corporal é formado por bactérias, fungos e outros tipos de parasitas que habitam no nosso corpo de forma harmoniosa conosco, certo? Isso não só na pele, né? Isso não só na pele, tudo. Tá. Nas nossas narinas, na boca. Intestino. Tudo, né? Então, a gente tem mais ou menos isso daí. E o que acontece? A higiene, a gente tem que estar sempre frisando que ela precisa de ser ideal. Veja bem, ideal. Nem em escassez, nem em excesso. Porque aí a gente pode também a gente tem problemas, alterações dermatológicas decorrentes desse transtorno obsessivo compulsivo, lavar as mãos toda hora, entendeu? Tomar vários banhos ao dia. Eu já atendi uma criança, isso aqui no Ceará, que a mãe dava 17 banhos por dia.
Só A mãe faltava- tinha Meu isso, a mãe Deus. tinha transtorno obsessivo compulsivo. Então ela banhava o filho várias vezes ao Meu dia. Deus. E aí a intervenção, no caso médico, a orientação era para Deixa ele suar, justamente. deixa E ele ir foi pra muito terra. engraçado, porque ela me disse, ela não falou uai, mas ela disse, acho que foi oxi. Mas Foi fale uai, fale uai, Uai, vai. doutora, nunca ouvi falar que banho demais faz mal. Aí eu falei, para você ver. Tudo na vida faz mal. Pois é. Até em o ex- amor, até o Isso. amor em excesso faz mal. A gente tem os borderlines aí, né? Então, que são... tudo tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. Então, essa questão da higiene, Nayara, o que os pacientes têm muita dificuldade em entender é a higiene do couro cabeludo. Certo? Então, acho que isso a gente pode estar falando sobre isso. Qual é a frequência ideal para eu poder lavar o meu cabelo? É a sua necessidade. Se o meu é oleoso. Isso. Pra ele ficar arrumadinho assim como eu gosto, todo dia eu tenho que lavar. Eu mesmo seco. Não tem problema. Mas a higiene Mas do não couro... durmo com ele molhado. Isso. Antigamente, a gente achava que não tinha tanto problema dormir com o Não, cabelo mas molhado. tem. E que o único problema ia ser estragar o travesseiro, juntar ácaro ali. Mas hoje a gente já sabe que os cabelos, quando eles estão molhados, ele está com a fragilidade dele alterada, certo? Então, ele pode se quebrar mais. Então, essa é uma dica que eu dou, uma orientação que eu dou sempre. Não dormir com os cabelos molhados. Por quê? Porque a fricção do couro cabeludo ali, do próprio cabelo molhado, a fibra capilar, a haste, ela tá alterada. E por esse motivo também, eu fiz uma pós-graduação em cosmetologia e lá nós aprendemos que quando você vai lavar o cabelo, está muito embaraçado, você desembaraça com os dedos, né? Você não força na hora que você está tomando banho, que senão cai mais cabelo. Exatamente. Quebra. Essa tração é como se você estivesse puxando o cabelo. Então, essa tração, eu sempre ensino, né, para as minhas pacientes, que ao pentear os cabelos, você vai fazê-lo sempre de baixo para cima. Então, gente, é tão lógico isso, né? O povo começa daqui e aí quando chega aqui dá o bolão. Isso. Você vai desembaraçando de baixo para cima. E esse bolão aí, ele pode, além de fazer a queda, a quebra. Que são coisas parecidas, mas diferentes. É diferente. Né? Não é a mesma coisa. Então, ele quebra muito o cabelo, que é uma outra coisa que impacta muito na saúde mental, principalmente das mulheres. Porque quando você vê o seu cabelo no chão, Uau. aí o coração... É terrível. Né? Outra questão que é muito comum, que às vezes é até um sinal que a mãe falou assim, opa, preciso levar meu filho a alguns profissionais, não só ao dermatologista, que é quando a criança começa a se apertar, assim, a pele, né? Começa a apertar e fica aquele monte de sinalzinho, como se fosse espinha, mas não é espinha. Muito comum ali nos autistas, nos TDAHs, né? Nos que têm, assim, excesso de ansiedade. Quando chega assim, como é que você faz, como é que se orienta? Está sendo mais comum, sempre foi, mas ninguém fazia essa associação. Não, mais uma vez aí, nesses últimos 5 anos, a gente tem notado um aumento essas autoagressões, né? E chega até, existe uma entidade que a gente chama de dermatologia, dermatite factícia, que é quando a pessoa se escoria, né? A gente consegue perceber porque até onde a mão alcança, aqui nas costas, até onde fica a tudo mão escurinho alcança. também. Isso. Também tem a ver, principalmente com essa questão de ansiedade ou de autorregulação. Lembra que nós falamos da pacientes que gostam de retirar? Não é nem que gostam, é que tem a necessidade, sabe? Para se regular. Transtorno, né? Para se regular. Para se regular. Eu tenho um balanço, gente. Lá na pousada eu vou pro balanço. Balanço, cadeira de roda. Cadeira de balanço, de roda não, de balanço. Step é bom, não é step, é aquele jumping. Aquele tipo uma caminha elástica para poder pular esses movimentos. Então são melhores para ser autorregulado que lastimar a própria pele. Né? Por isso que dançar faz tão bem, né? A saúde mental, pular, brincar, fazer exercício. A movimentação, ela é muito importante para a regulação da ansiedade, né? Essa questão toda, ela é importante que o paciente tenha isso em mente. Ou seja, não é coisa de doido, é coisa de gente saudável que trabalha a sua loucura. Exatamente. Que todos somos. Doido é quem não se cuida, quem não olha para essa saúde mental.
Ok. Doutora Andréia, que recado você deixa, assim, para as pessoas sobre dermatologia, estética e saúde mental? O que você deixa no coração dessas pessoas? Olha, o que eu deixo de verdade é não deixe de se cuidar. Eu sou cristã e Jesus Cristo veio para poder fazer uma coisa muito simples. Ele veio falar sobre o amor a Deus acima de todas as coisas, né, do fundo do nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Veja bem, amar ao próximo como a nós, não mais do que nós. Então você precisa se amar. O recado que eu digo é: não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. A saúde mental, ela é muito importante. Vocês não têm ideia do que o cérebro é capaz de fazer. Então, você precisa de cuidar do mais importante, que é a nossa saúde mental. Com a saúde mental em dia, a gente consegue ali, com pequenos procedimentos, tocar na alma. Mas essa alma, ela tem que estar querendo ser tocada. E quando a doença vem, ela vem a serviço. Sempre. E esse podcast, ele surgiu quando eu observei que eu só cuidava da prevenção do diabetes, porque vem da família do meu pai. Minha avó teve, morreu desse trem aí, meu pai tem, e eu sempre cuidei muito dessa parte. E nunca que eu olhei o Alzheimer, que vem da minha mãe. Minha avó teve, minha mãe está com demência. E aí, quando veio a menopausa, que inflamou meu intestino, que tem muitas células de neurônios, né? Que se inflamou tudo aqui. Não tem mais o que inflamar? Já ia inflamar o meu cérebro? Não, peraí. E aí, achei, né, profissionais que me ajudassem. E estamos, então, nessa campanha de trabalhar a saúde mental preventivamente. Né? Preventivamente. Então, por isso que hoje eu tô de roxo. Você sabe, né? Por que eu tô de roxo hoje? Sei sim. A gente tem aí o fevereiro, né? A gente tem as cores durante o ano. E a gente está aqui falando justamente dessa questão da prevenção do Alzheimer, da fibromialgia e do lúpus também. Que são outras doenças, Nayara, que têm uma conexão tão ampla, tanto com pele, tanto com o sistema nervoso central, que a gente volta lá naquilo que eu te falei da parte embrionária. O lúpus, que é uma doença autoimune, que reverbera em todos os órgãos, mas tem muitas alterações na pele, no cabelo das pacientes, causa um estigma muito grande, que é aquilo que a gente estava falando, né? As pacientes que têm lúpus, muitas vezes elas fazem um eritema na face em forma de borboleta, e essa mancha, às vezes, fica para sempre, que causa ali muita ansiedade, depressão na paciente, às vezes até insônia, né, alterações do sono. E a própria questão da fibromialgia, né, que também não que a fibromialgia tenha sinais específicos na pele, mas ela é sentida muito através do toque, né, porque é dor. O paciente sente muita dor. E durante muito tempo foi negligenciado também. Isso psicológico, isso, psicossomático. Fácil falar de mim, difícil é ser eu. Exatamente. Embora eu não tenha, mas eu sempre tive compaixão das pessoas que têm fibromialgia. E mais uma vez a gente está falando aí da importância de cuidar da saúde mental e da alimentação, que é o que a gente também sempre fala. Você sabe que todos os meus pacientes, a gente sempre orienta quantidade, ingesta adequada de água, água de boa qualidade. Gente, ela tem um exame, ela tira um fio de cabelo, põe lá no computador, descobre tanta coisa da vida da gente. Eu fiquei impressionada com aquele livro, né? O resultado, assim, do exame. Vamos contar da questão que a gente fez o seu exame e estava dando que a água estava contaminada? Gente, não, foi incrível isso. Quando chegou o exame, como que chama aquela contaminação por tecnologia? Poluição eletromagnética. Aí eu falei assim, mas como se eu bebo água da fonte, moro em Guaramiranga, meu Deus, como assim, na serra? Não, doutora. Aí ela, mas Nádia, tá aqui, Nádia Nayara. Aí eu, lembrei. Meu esposo estava carregando o celular, a tomada ficava o micro-ondas, o gelágua, e sobrava uma tomada. Ele botava o celular em cima do garrafão. Gente, me contaminou e você que descobriu. Isso, eu me lembro muito bem disso. Eu fiquei chocada. Eu também fiquei chocada. Eu olhava para o exame, mas como
que pode? Eu não estou entendendo. Como que pode? Eu não estou conseguindo a conexão. A pessoa que bebe a água mais pura que tem, a água direto da fonte, e a água está contaminada. E, na verdade, estava havendo uma contaminação por essa poluição que a gente não enxerga. Mas que existe. Eletromagnética. Que existe e que na época estava te dando sonolência, mal-estar. Foi só tirar ali. Resolveu. E outra, para finalizar, que eu já pedi aí, né, as considerações finais, mas o fevereiro, que é o mês do meu aniversário, é o roxo, né? Que é do Alzheimer, da fibromialgia e do lúpus, né? E que surgiu em Minas. Esse babado, quem não sabia, sou eu. Foi um evento lá que houve em Minas, acho que Uberlândia. Foi Uberlândia ou Uberlaba, uma das duas, mas eu acho que Uberlândia. E aí, a partir desse evento, o governo federal comprou a ideia e o Fevereiro Roxo. Que lindo, olha aí. Eu botei roxo pra tá você, linda. que é mineirinha. Tá linda, querida. Então, beijo, gente, e até o próximo. E mais André Mendes aqui. Obrigada.